Pessoal, então, dando continuidade aqui à nossa corrente alternada, nós entendemos o que é uma corrente alternada e por que ela alterna, né? Entendemos por que ela alterna, por causa do ímã que gira próximo à bobina, aí produz, faz o elétron movimentar positivamente ou negativamente. Aí nós já vimos isso aqui, ó. Então, aqui é o princípio de geração, ó. Nós vimos aqui, o campo magnético vai girar, nesse meio aqui é uma espira, e vai criar o campo magnético. Aí, ó, os circuitos alimentados pela corrente contínua tem como característica básica manter a polaridade dos seus condutores, tendo sempre um condutor positivo e um negativo. Então, a corrente alternada, por outro lado, possui um condutor fase que alterna de sentido conforme o tempo, tá? Conforme o tempo. Por que o tempo, pessoal? Vamos lá, Georgia. Por que o tempo? Por que a corrente alternada, esse condutor fase, alterna de sentido conforme o tempo? Vamos lá, galera. O ímã não fica girando? Então, o ímã fica girando. Ele demora um tempo para girar, não demora? Então, assim, quando passa o polo norte, ele gira para um lado. Aí, quando ele passa o polo negativo, ele gira para o outro lado, né? Vai dar a corrente no outro sentido. Aí fica assim, ó. Fica exatamente aqui, ó, né? Quando passa o polo positivo, ele sobe até o máximo positivo. Aí ele começa a se afastar da bobina e desce até um ponto que é neutro, né? Desse ponto neutro aqui, ó, que é o valor zero, ele começa então a se aproximar do negativo. O negativo vai produzir os elétrons negativos aqui, ó. Aí ele vem aqui no pico máximo negativo e sobe, né? Então, cada dois ciclos desse aqui, ó, um verde com um vermelho, que é uma frequência, tá ok? 60 ciclos desse aqui, ó, é 1 Hz, tá, pessoal? Naquele filmezinho lá, ele falou que é 50 Hz, vocês estão lembrados? Por que ele falou que lá é 50 Hz? Ele falou, na sua casa chega uma frequência de 50 Hz. Não é verdade, é que aquele vídeo foi feito na França. Alguns países, a frequência é 50 Hz. No Brasil, padronizou com 60 Hz, a frequência da, energia, da corrente elétrica. Beleza, vamos lá. Grandezas e valores característicos. Vamos lá. Alguém pode ler esse slide aqui para nós? O comportamento da tensão em corrente alternada assume a forma de um senoide, em que a tensão oscila admitindo valores positivos e negativos em função do tempo. Este processo ocorre em ciclos que são divididos em duas etapas. O semiciclo positivo, indicado pela cor verde, quando o valor de tensão parte do zero, alcança o valor máximo e retorna a zero. E o semiciclo negativo, é indicado pela cor vermelha, que possui o mesmo comportamento, apenas assumindo valores negativos. Beleza, pode continuar. A frequência é uma grandeza muito importante para garantir o funcionamento satisfatório da carga elétrica. No Brasil, a frequência é de 60 Hz, ou seja, a corrente completa 60 ciclos em 1 segundo. O período é outro parâmetro importante na corrente alternada. Ele pode ser definido como o tempo necessário para que um ciclo seja completado, ou seja, para que seja possível a corrente alternada passar de um semiciclo para outro. Ótimo. Período, a frequência é um conjunto de períodos, tá? A frequência seria 60 períodos por segundo, né? Aqui, ó. No Brasil, a frequência é 60 Hz, quer dizer que passou 60 ciclos desse no segundo. Então, ele roda ali, o ímã fica chegando bem rápido. Então, ele passa 60 vezes assim de frente à bobina e cria 60 Hz, a frequência. Vamos lá. A frequência pode ser definida pela equação matemática a seguir. Olha só,
frequência é igual o inverso, né, do tempo, né? 1 dividido por T. F igual a 1 dividido por T. Isso aqui nós não vamos estar calculando frequência não, tá, pessoal? Aqui só para vocês saberem que essa forma aqui é a forma para achar a frequência em Hertz. Vamos lá. Esse gráfico aqui, ó, ele está explicando, né? O ímã vai girando diante da bobina, né? Aqui, ó, é a posição lá da senoide, ó, da espiral, aspira, né? Quando ela está na posição aqui, ó, posição de 0 graus em referente aqui ao ímã, né? Ele está no ponto zero. Aí ele vai girando, ó, vai girando, até ele ficar 90 graus de frente para o ímã, ó. É o ponto máximo. 90 graus aqui, tá vendo? O ponto B aqui, ó. Ele rodou 1/4 da volta. Aí ele continua girando novamente, e ele vai chegar num ponto que ele fica assim, ele fica numa posição que não passa nenhuma espira dentro dele, né? Chega no zero novamente, ó. Aí ele gira novamente, ele vai ficar agora, aqui, ó, ele já girou 270 graus. É como se ele ficasse novamente 90 graus de frente com o ímã, né? Só que agora do outro lado. Quando ele gira 90 graus, ele fica de frente, gira mais 90, ele volta ao zero, e ele gira mais 90 e fica de frente novamente com o ímã, né? Aí passa o pico máximo negativo, ó. Aí vai até chegar no zero novamente, que ele deu uma volta de 360 graus. Então, isso aqui, ó, quando dá 360 graus, é um ciclo, né? Também chamado de uma frequência. Vamos lá. Alguém lê para mim aqui, por favor. No gráfico da tensão ao longo do tempo, observe-se o comportamento de uma onda senoidal. E a partir desta observação, é possível extrair valores de amplitude ou de valor de pico. Além dessas informações, existem outros valores que podem ser extraídos desses gráficos. Vamos lá. Quando a tensão... Deixa eu só ler o título aqui, ó. O efeito da indutância e da capacitância em circuitos de corrente alternada. Então, olha aqui, ó. Nós já estamos entrando aqui nos indutores e nos capacitores, ó. Pode ler, por favor. Quando a tensão alternada é aplicada em um circuito contendo apenas um resistor, a forma da onda de corrente se comporta como a da tensão. Observe-se que tanto a tensão como a corrente partem do mesmo ponto, atingindo o máximo e o mínimo de amplitude juntas. Aí, ó, quando isso acontece, diz-se que a corrente e a tensão estão em fase. Pessoal, preste atenção aqui, ó. Um circuito com apenas resistor, né? É aquela primeira aula que nós tivemos dos resistores lá, ó, aquele circuito só com resistência, né? Só com resistor. Então, quando só tem resistor, não tem atraso, a corrente elétrica e a tensão elétricas, ela anda junto, não com o mesmo valor, mas ela vai andar. Quando uma sobe, a outra sobe, quando uma desce, a outra desce, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando um circuito contendo apenas resistor, a forma de onda da corrente e da tensão anda juntos, tá? Ó, aí observa-se que tanto a tensão como a corrente parte do mesmo ponto, atingindo o máximo e o mínimo de amplitude. Quer dizer, quando uma sobe, chega no pico total, quando a tensão chega no pico total, a corrente também chega no seu pico total. Quando a tensão desce, chega no pico, ali no zero, a corrente também chega no zero, tá? É igual esse gráfico aqui, ó. Aqui tá, ó. A tensão em corrente em fase, ó. Né? O nome é em fase, ó. Então, o que acontece? Quando a tensão é zero, a corrente também é zero, né? Aqui, ó. Aí a tensão sobe, sobe, sobe,
e chega no seu pico máximo. A corrente também chega no pico máximo. A tensão desce, chega no zero, a corrente também desce e chega no zero. Assim acontece também no pico negativo. Ó. A tensão desce, desce, desce. Quando chega no pico máximo negativo, a corrente também chega no pico máximo negativo. Então, nós dizemos que a tensão escorrente está em fase, é o nome que se deu para isso aí. Eles não têm defasagem. Não vai acontecer assim quando um circuito contém indutor ou tem capacitor. Vai ser diferente esse gráfico aqui, ó. Eles vão andar separado. Uma hora a tensão está adiantada da corrente, dependendo se for indutor ou capacitor, ou outra hora ela vai estar atrasada, em 90 graus. Mas vamos ver isso já já. Aqui, ó. Esse é o gráfico, né, que mostra a representação fasorial, pessoal, ó. Fasorial, né, que é onde ele está em fase. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Que nós vamos chegar ali na frente, vamos começar a ter umas representações fasoriais, ó. Né? Esse gráfico, nós vamos representar a corrente nesse gráfico. Então, vamos chamar ele de fasor. Esse gráfico, vamos chamar ele de fasor. É que nós vamos representar o gráfico. No gráfico, as fases e as correntes. Ó, utilizando os vetores, é possível visualizar no plano cartesiano que não existe defasagem entre a tensão e a corrente. Então, isso, pessoal, é quando é somente resistência. Entendeu, pessoal? Pessoal, qual é a defasagem no circuito que só tem resistência? Zero. Zero. Não tem defasagem. Maravilha. Isso mesmo. Vamos continuar. Pode ler, por favor? Vamos lá, pessoal, voluntário. Quando uma tensão alternada é aplicada em circuito contendo apenas um indutor, o comportamento da tensão e da corrente serão diferentes. Não haverá corrente até a tensão atingir seu valor máximo. Desta forma, a corrente sempre estará atrasada em relação à tensão. Isto acontece, pois a indutância se opõe à variação de corrente, que ocorre durante todo o tempo de operação em circuito que corrente alternada. Ótimo, obrigado. Pessoal, então agora nós vamos pegar o nosso circuito e vamos botar um indutor. Em vez de resistor, vamos botar um indutor. Aí o que acontece? Quando eu colocar o indutor, o comportamento da corrente, da tensão elétrica e da corrente vão mudar. Né? Aí, ó, não haverá corrente até que a tensão atingir o seu ponto máximo. O que acontece? A tensão, ela vai começar a subir, subir, vai lá naquele gráfico, quando chegar no máximo, lá, aí que gera a corrente elétrica. Aí a corrente, ela vem 90 graus atrasado, tá? Ó, dessa forma, a corrente sempre estará atrasada em relação à tensão. Não sei se vocês lembram daquele vídeo, né, que cria corrente induzida, né? Ele cria corrente induzida, aí ela cria uma força contrária. A força contrária faz com que a corrente atrase, tá? Isso acontece, pois a indutância, né, que é a força que se opõe à variação da corrente, que ocorre durante todo o tempo de operação do circuito de corrente alternada. Pessoal, preste bastante atenção. Então, quando tem um indutor, vai haver, né, uma oposição à variação da corrente. Aí faz com que a corrente atrase 90 graus. Esse aqui, pessoal, é aquele vídeo que eu botei para vocês lá. Como eu já passei ele no início, eu não vou passar ele de novo, não. Aqui está, ó, o gráfico que mostra, olha só, a tensão começou aqui, ó, isso num circuito que tem um indutor. Ele começou, quando ele chegou no pico máximo aqui, ó, pico máximo, que é uma defasagem aqui de 90 graus, tá? 90 graus, se eu colocar dentro do círculo, esse aqui vai dar 90 graus, ó.
Então, quando ele chega a 90 graus, é que a corrente começa a variar. Então, assim, ó, corrente atrasada a 90 graus, ó. Preste atenção, ó. Isso aqui, pessoal, a gente vai fazer os exercícios lá na frente, que você precisa gravar isso aqui, ó. A corrente vai estar sempre atrasada 90 graus em relação à tensão. Vamos lá, corrente atrasada em 90 graus. A representação fasorial de um circuito em defasagem. Né? Tá aqui, ó. Nesse gráfico aqui, não vamos chamar ele de fasor, porque ele está mostrando as fases, né? Quando o circuito está em fase ou não. Então tá aqui, ó. A tensão está aqui no caso 0 e aqui está dando uma defasagem aqui, um ângulo de 90 graus aqui, ó. Ó, a associação de indutância oferece a variação da corrente, é chamada de reatância indutiva, pessoal. Preste atenção nessa palavra aqui, ó, reatância indutiva, e pode ser calculada pela seguinte equação. Ó, vai começar a matemática. Preste atenção, ó. Para eu calcular essa reatância indutiva, eu vou usar essa forma aqui, ó. Reatância indutiva. Pessoal, reatância indutiva, né, é o XL, simbolizado pela letra XL. A oposição que a indutância oferece à variação de corrente é chamada de reatância indutiva e pode ser calculada pela seguinte equação. XL, né? O que é esse L aqui, ó? Esse L é indutor. O X significa reatância, né? Reatância. Por que não é XI? Por causa da corrente elétrica. Nós não vamos chamar indutância de II. O indutor vai ser chamado por L. Né? Então, vai ser XL será igual a 2 vezes π vezes F. F, pessoal, ó, a frequência, ó, frequência que nós vê lá, que lá estava dando 60 Hz. E vezes o L, que é a indutância. Então, o XL é reatância indutiva, o F é a frequência, o L é a indutância. Pessoal, e essa letra π aqui? Onde é que entra essa letra π? Qual o valor do π? 2,75, não? 2,14. 2,14. Isso, então essa forma aqui vai ser 2 vezes 3,14 vezes a frequência, que normalmente é 60, pode ser 50 também, e vezes o valor da indutância. Esse aqui você vai ver no circuito. Vamos ver aqui, ó. Comportamento do circuito quando é colocado um capacitor. Ó, agora nós mudamos, pessoal. Nós mudamos, não é mais um indutor. Agora é um capacitor, né? Olha só, vou pedir para alguém ler, por favor, esse texto, para vocês também participar mais, senão eu só fico falando. Por favor. Quando se coloca um capacitor no circuito, os efeitos da capacitância são sentidos durante toda a operação do circuito. Em função da variação de tensão, a capacitância se opõe à variação de tensão. Por este motivo, em um circuito que contenha apenas efeitos capacitivo puro e de resistência, a onda da corrente está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Ótimo. Pessoal, preste atenção nessas palavras, ó. Resistência. Quem é que produz uma resistência no circuito? Resistor. Um resistor. Capacitância. Quem é que produz uma capacitância no resistor, no circuito? Capacitância. Capacitor. Um capacitor. Indutância. Quem é que produz indutância no circuito? Indutor. O indutor. Maravilha. Isso mesmo. É isso que vocês precisam ter em mente. Ó. Vocês viram lá naquele exemplo que quando o circuito tem um indutor, né, ele vai criar uma corrente contrária. É como se fosse uma resistência, entendeu? Nós não chamamos ele de resistência, mas para você entender, é a mesma proporção que está, que o resistor está para a resistência, o capacitor está para a capacitância,
e a indutância está para o indutor. É a mesma proporção. Eles produzem oposição à passagem da corrente. Tá? Então, quando eu tenho um capacitor, aí aqui agora é o contrário. A corrente elétrica, ela está adiantada 90 graus da tensão, em relação à tensão. Ok, pessoal? Entenderam? Então, aqui nesse gráfico aqui, ó, a corrente está aqui em cima, no pico máximo, ó. Ela está no seu pico máximo quando a tensão começa a subir, ó. A corrente já está descendo, ó. Começa a descer quando a tensão começa a subir, ó. É esse ciclo aqui que precisamos entender. Aqui, ó. Aqui, no caso, é a defasagem aqui no fasor. Tensão atrasada 90 graus, ó. A tensão aqui, a corrente 90 graus, ó. Agora, pessoal, vamos achar a reatância capacitiva, que é o XC, né? O X é a reatância, o C é capacitiva. Ó, o que é a reatância capacitiva? É a oposição que a capacitância oferece à variação da corrente. E pode ser calculado com essa fórmula aqui, ó. XC é igual 1 sobre 2πfc. Pessoal, qual a diferença da forma de indutância para a forma de capacitância? Né? Aqui, ó. Qual a diferença? O inverso, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quando eu boto 1 aqui, ó, quer dizer que é o contrário, uma força contrária. Aqui, esse aqui é a mesma forma, ó. É fácil de gravar. A reatância indutiva é 2πfl. A reatância capacitiva é a mesma coisa, só que invertido. Tudo bem, pessoal? Entendido? Beleza, entendido. Professor, essas fórmulas você vai passar para nós ou nós temos que copiá-las agora? Não, pode deixar que eu vou publicar tudo isso aqui lá na plataforma, tá? Sim, senhor. Ok, pessoal? Eu vou publicar todo esse material na plataforma. Aí, pessoal, vamos lá. A impedância. Vamos ver o que é uma impedância, que é representada pela letra Z. Impedância. O circuito de corrente alternada pode ser composto de indutores, capacitores e resistores. Tá? Isso que eu falei para vocês. Nós temos agora 3 elementos que vai compor o nosso circuito, onde cada um destes dispositivos influencia o comportamento do circuito de uma maneira diferente. Os indutores produzem, então, a reatância indutiva, os capacitores produzem a reatância capacitiva, e os resistores reproduzem a resistência. A oposição total, preste atenção, pessoal, ó, a oposição total oferecida à passagem de uma corrente alternada é chamada de impedância, que é representada pela letra Z e medida em ohms. Ohm. Pessoal, vamos lá. O que é uma impedância? Vamos lá, galera. Vamos lá, um de cada vez. Não briga para falar. É a oposição oferecida pela passagem da corrente. Olha aqui, ó. Oposição total oferecida à passagem de uma corrente alternada é chamada de impedância. Olha aqui, ó. Temos 3 dispositivos, ó. Temos um capacitor, temos um indutor e um resistor. Quando eu somar tudo isso aqui, é a minha chamada impedância. Pessoal, pega essa palavra e tenta ver a etimologia da palavra. É impedância. O que dá para entender? Ela impede. É algo que está impedindo a corrente de passar, pessoal. Então, quando eu somar esses três elementos aqui que impedem a corrente de passar, ó,
Quando eu somar todos esses obstáculos, vamos falar assim, eu vou dar o nome dele, a impedância, a soma dessas três resistências aqui, não vou falar resistência, não pode falar resistência, né? A reatância indutiva e a reatância capacitiva e a resistência, a soma desses três vai me dar a impedância, que é calculada em ohms. Aí, pessoal, no gráfico abaixo, que está no próximo slide, é possível notar que a resistência ocupa o eixo horizontal do gráfico, enquanto que a reatância no eixo vertical. A reatância indutiva fica na parte inferior e a capacitiva na parte, né, a indutiva fica na superior, 90 graus de defasado, e a capacitiva na inferior, com menos 90 graus negativo. Ó, dessa forma, a impedância do circuito irá depender tanto da resistência como da reatância resultante. Ou seja, a relação entre a reatância, visto que uma combate a outra. Ok, pessoal? Uma combate a outra. Vamos lá. Aqui está o gráfico. Ó. Aqui está o gráfico. A impedância, a reatância indutiva em cima, com 90 graus, defasagem 90 graus positivo, e a reatância capacitiva a 90 graus negativo. Uma vai ajudar a outra, pessoal. Vai dar um equilíbrio aqui, ó, quando tem os três, tá? E a resistência segue aqui, ó. Quando eu tenho um circuito só resistivo, não tem essa defasagem, ó, nem positiva nem negativa. Se eu estou fazendo aqueles primeiros circuitos lá atrás, não tem defasagem. Mas aqui na reatância indutiva vai estar 90 graus e na reatância capacitiva, menos 90 graus. Vamos lá. Ó, a impedância. Assim como na corrente temos a resistência, em corrente alternada, ó, assim como na corrente contínua temos a resistência, em corrente alternada temos a impedância, que é a oposição da passagem da corrente quando submetida à tensão em corrente alternada. Ó, circuito RL, pessoal, vai começando a engrossar o caldo, né? Então, agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar, vamos começar a fazer contas, pessoal. Fazer contas, nós vamos calcular o circuito que tenha um resistor e tenha um indutor, tá? Um circuito LR é um circuito que possui resistência e indutância. A capacitância presente no circuito é muito pequena e por isso é desprezível. O que eu estou falando aqui? Ó? O que está falando aqui? Ó? Quando eu estou fazendo quando nós fizemos lá no início do curso, aqueles circuitos resistivos em série, paralelo, o que acontece? Eu só estou levando em consideração a resistência que tem no resistor. O que eu estou desprezando? A resistência que está no fio, entendeu, pessoal? A resistência do fio, a gente não vai calcular ela. Por isso que está falando aqui que ela é desprezível, ó. Porque, na realidade, quando a corrente passa, o próprio fio já começa a oferecer uma resistência. Só que é muito pouca e a gente não precisa se preocupar com ela. Vamos lá. Aqui está um circuito RL, ó. Um circuito LR em série e um circuito LR em paralelo. Como é que eu vou calcular este circuito? Pessoal, para a resolução do circuito RL em série, alimentados por corrente alternada, é necessário calcular a impedância do circuito, né? A impedância do circuito, que geralmente é calculada através dessa fórmula aqui, ó, da seguinte equação, ó. Z é igual a R mais JXL, né? Essa aqui é uma fórmula que nós vamos representar, chamada forma algébrica, tá? E nós vamos aprender a calcular isso. Deixa eu só passar aqui, ó. Pessoal, aqui nós vamos começar a fazer o passo a passo de como achar aquele circuito ali. Mas olha só, como é que eu vou achar
esse J aqui, ó. Olha, como é que eu vou achar o θ? Né? O θ, pessoal, é o ângulo formado lá no gráfico. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós não vamos entrar nessa resolução desse exercício hoje, tá? Porque antes de eu passar para vocês a resolução desse exercício, nós temos que matar essa charada aqui, ó. Como resolver essa fórmula aqui, ó, que é números complexos. Esse J aqui é o número imaginário, também chamado de complexo. Aí eu já tenho aqui uma videoaula, né? Aqui, ó, explicando exatamente como é que nós vamos calcular esse número complexo. Como nós já somos 9 horas e 45 minutos, nós vamos deixar para nós entrar neste assunto amanhã. Tudo bem, galera? Beleza. Beleza, entendeu? Ó, eu vou deixar vocês dormir hoje com a cabeça fresca. Entendeu, pessoal? Vamos dormir hoje com a cabeça fresca. Não vamos entrar nas contas. Mas amanhã, rapaz, quando você deitar, vai estar saindo fumaça na cabeça. Você bota um gelinho na cabeça para refrescar. Ô, professor, depois Sim. Você manda no grupo também esse slide que o senhor passou para nós. Tudo bem, eu vou mandar, assim que terminar a aula, eu vou mandar todos os slides que eu tenho aqui para a gente acompanhar a aula. Na realidade, pessoal, eu vou botar lá na plataforma, né? Todo mundo tem acesso à plataforma, né? Isso, eu vou botar na plataforma, por quê? Porque no grupo, uma pessoa que não entrar, vai chegando outras mensagens, vai chegando, ela some. Então, não deixe na plataforma, que na plataforma fica constantemente presente ali. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer mais algum comentário, pedido, pergunta? Alguma dúvida? Não? Não temos mais dúvida. Vamos encerrar a nossa aula, né? E amanhã continuamos. Ok, pessoal? Ok, professor. Pessoal, então até amanhã. Que Deus abençoe a todos, tá? Amém, professor. Vamos parar aqui a gravação.